Olá para você que é inscrito aqui no canal Pão do Advento. Voltamos para mais uma aula sobre missiologia. Nesse trimestre nós estamos estudando sobre a missão que nos foi confiada à igreja por nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade, aquilo que nos foi confiado por Jesus Cristo foi dado aos nossos primeiros pais. Então, a missão de levar o Evangelho, a missão de abençoar o mundo, ela não é de agora, ela é antiga, mas ela assume um novo aspecto, uma nova roupagem nos tempos do Novo Testamento, após a vinda de Jesus. Então ela adquire uma nova dinâmica, né? A dinâmica anterior era uma, a dinâmica após Jesus é outra. E na verdade é a dinâmica do próprio Jesus, né? Os métodos de Jesus serão os métodos utilizados pelos seus seguidores, pelos seus discípulos, nesse novo período, né? até a consumação de tudo, até a sua volta, até o seu retorno. Então nós temos esse trabalho, essa missão. O tema da lição dessa semana é uma continuação da semana passada. A missão de Deus nos alcança, parte 2. E o texto que eu vou ler aqui, para a gente poder fazer a nossa meditação, para a gente poder refletir, é o texto de Mateus, capítulo 28, versos 18 a 20. É o texto que é a base aqui para o estudo dessa semana. E é o texto conhecido também como a Grande Comissão. Então nós temos uma comissão descrita aqui nesses versos, dada pelo próprio Jesus quando ele já estava para partir. Nós encontramos versões dessa grande comissão nos 4 evangelhos. Isso é para você ver a importância disso aqui. Então, evangelismo é essencial na vida do cristão. Infelizmente, existem crenças religiosas que não são evangelísticas. Eu até me surpreendo como essas igrejas se desenvolvem, como que elas crescem, como que elas convertem, que elas acabam convertendo. Elas cumprem, de certa forma, a missão, mas elas não são missionárias. Elas não têm não há esse aspecto no escopo doutrinário delas, não faz parte. Então elas doutrinam, elas pregam o evangelho de uma outra forma. Tá? As coisas acontecem de outra forma, mas acontecem porque o evangelho, na verdade, ele é vivo. Né? Mesmo quando a gente resiste, mesmo que eu invente de não pregar, eu vou pregar. Se eu vivo pelo menos uma parte, um tanto que seja do evangelho, ele vai, esse tanto, esse pouco, ele será vivo, ele vai gerar frutos, ainda que misturados ali com algum erro doutrinário, mas ele vai gerar de uma forma ou de outra. Então, de uma forma geral, as religiões cristãs, elas são todas missionárias. Até mesmo o povo judeu, que não praticam muito a doutrinação, eles acabam também conquistando adeptos, eles acabam convertendo pessoas, né? Eles não são proselitistas, mas eles acabam convertendo e alcançando pessoas, mesmo sem ter exatamente esse propósito. Tá? A missão dada por Jesus, ela é necessária e ela é um mandamento. Ela não é só um aconselhamento, não é só uma ideia que ele deu. Uma ideia legal aqui, vocês pregam o evangelho para o mundo todo. Não é isso não. Existe uma ordem. A grande comissão é uma grande ordem, ela é um grande mandamento. É uma outra coisa que no último vídeo também teve muito barulho de cachorro, barulho de música, de carro passando, porque eu estou perto aqui da rua. Tem o cachorrinho aqui da minha filha também que faz um barulho danado, tem os cachorrinhos também dos vizinhos, e a câmera está pegando tudo, tá? Então, uma hora a gente vai dar um jeito nisso aí, né? Com o microfone, não sei, mas então desculpa pelo barulho, que de vez em quando vai acontecer, como aconteceu agora. Vamos lá, vamos ao texto. Mateus 28, 18 a 20 vem dizendo assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então vamos lá. Primeira coisa,
esse texto ele é conhecido de uma forma, né, a forma mais antiga dele, que vinha nas versões mais antigas das Bíblias, é o ide, né? Ide, portanto, ide e façam discípulos de todas as nações. Ide. Ide pregar o evangelho a todas as criaturas. Mas o texto, né? O texto no original, no grego original, ele está numa forma verbal que nós não encontramos aqui na nossa língua portuguesa. Então, os tradutores traduziam por ide, mas a forma mais correta de se traduzir esse texto seria assim: enquanto estiverem indo, tá? Então o ide, na verdade, não é uma ordem. Não há uma ordem exatamente para ir, né? Para ir. Não aqui nesse texto, tá? Não nesse texto. Não estou dizendo que Deus não nos está ordenando a ir. Mas aqui no texto não é isso que nós encontramos. Aqui o texto declara o seguinte, que enquanto estiverem indo, ou seja, a ação já está acontecendo, e isso é um detalhe muito importante, porque Jesus está falando para os conversos, ele estava se dirigindo aos 11 aqui, nesse momento, aos 11. Eram pessoas já convertidas, eram pessoas que já tinham passado ali pelo trauma de ter visto o Filho de Deus morrer, mas também pela alegria de vê-lo ressuscitar. Então eles tinham uma fé renovada agora, havia uma compreensão melhor do que eles deveriam levar para o mundo, a verdade que eles deveriam apresentar para o mundo. Então era um momento diferente para eles. E o processo, né, o ato de já trabalhar para Jesus já estava acontecendo. Então não havia necessidade do id, porque o id já estava acontecendo. Por isso que é usado aqui a forma verbal que nós não temos é o aoristo. O aoristo nos tempos verbais gregos, ele não tem um correspondente na língua portuguesa, então ele não deveria ser traduzido por id, mas, né, como eu disse, enquanto estiverem indo, né, a ação está acontecendo. Ela não está ligada ao passado, ao presente e ao futuro. Ela é a ação pura em si. Então ela acontece, ela é um fato. E isso casa muito bem com a expressão, né, com uma fala de Ellen White, onde ela declara que o verdadeiro discípulo de Jesus, né, o verdadeiro discípulo, ele já nasce no reino de Deus como missionário. Então já faz parte da natureza dele. O id já está nele. Então não há um id, né? O id ele já é fato, ele já acontece. Nasceu, aceitou, ele já parte para a missão, né? Sem nem precisar mandar. Mas Jesus ele dá uma instrução bem específica, bem clara, para como deveria ser o processo. Então o processo aqui no texto ele é muito mais importante do que um mandar ir. Por isso que ele não se encontra aqui. Você vai encontrar em outras passagens, tá? A ordem ela continua, ela existe lá. Então Pedro vai falar lá que nós somos o povo de Israel, nação eleita, que fomos escolhidos justamente para proclamar ao mundo as maravilhas, né? Aquilo que nós ouvimos e vimos. Então existe uma ordem sim para a gente poder levar o evangelho ao mundo. Nós encontramos também essa ordem na primeira mensagem angélica, onde declara assim que foi visto voando um anjo pelo meio do céu, proclamando o evangelho eterno a toda criatura, né, a todo mundo. Então, o trabalho da igreja é ir, caminhar, é proclamar. Mas como é que é o processo? Como deve ser realizado? Então, ele vem falando aqui, olha, qual é a missão? Eu tenho que ir, né? Eu tenho que fazer a vontade de Deus. A parte mais importante da missão é fazer discípulos, tá? Não é simplesmente converter, né? Porque converter é uma coisa. Então, às vezes você pode pregar o evangelho para alguém, ela aceita Jesus e se converte. Não quer dizer que ela se tornou exatamente um discípulo. Tá? O discipulado é uma coisa diferente. Discipulado é um trabalho que acontece entre um professor e um aluno. O professor ele está discipulando, ele está instruindo. Então, no discipulado, há um trabalho de mestre e aluno. Há sempre um mestre e um aluno. Ou mais de um aluno. Então, o trabalho que Jesus está colocando ali, né, como missão para nós, não só de levar o evangelho ao mundo, mas fazer discípulos. Nós devemos fazer discípulos.
Então, o principal aqui, como é que eu faço discípulos? Ensinando. Né? Então, o aspecto do ensino, ele aparece várias vezes. Por exemplo, quando eu digo assim, façam discípulos, o ensino está subentendido. Batizando-os em nome do Pai, o ensino, porque para você batizar, há necessidade de um conhecimento prévio ali para a pessoa poder tomar essa decisão. Então, existe o ensino aqui também. E no final ele declara, ensinando-os a guardar todas as coisas. Então o ensino, ele aparece no texto 3 vezes. O que o texto está enfatizando é justamente o ensino. Então o discipulado sem o ensino não tem como acontecer. É por isso que existem, né, a lição aqui, ela vem trazendo no comentário, 3 dimensões do discipulado. A gente vai falar um pouco sobre cada uma dessas dimensões aqui. A primeira dimensão é a dimensão racional. A dimensão racional é justamente o preparo do discipulador. A pessoa que vai levar o evangelho, a pessoa que vai apresentar o evangelho, ela tem que conhecer bem o evangelho. Então, não adianta ela querer fazer o trabalho que Jesus indicou ela para fazer se ela tem o que levar, se ela tem o que apresentar. Então, ela não conhece nada da palavra de Deus, ela não tem conhecimento profundo, né, sobre a palavra, o que ela vai apresentar. Isso não quer dizer que a pessoa que acabou de aprender, sei lá, ela teve o seu primeiro contato com o texto bíblico, e isso não impede ela de apresentar já esse pouquinho que ela tem para outra pessoa. Mas ela tem que ter essa noção de que o conhecimento dela é inicial, que ela não sabe tudo. Quando, por exemplo, outro aluno, ou a pessoa com quem ela estiver trabalhando, perguntar assim, mas e como que se dá tal coisa, como tal coisa acontece? Eu não sei ainda, não aprendi. Então ela tem que ter essa humildade, ela tem que ter essa atitude diante do trabalho e do estudo e do compromisso com o seu discípulo. Então você vai ensinar aquilo que você tem e você tem que entender que você precisa adquirir sempre cada vez mais para poder transmitir algo com substância, porque você vai lidar com todo tipo de pessoa. Então, às vezes você vai pregar para alguém que não precisa de muito. Né? Você apresenta poucas palavras e ela aceitou. Ela entendeu e aceitou. Há pessoas que são mais... precisam de um pouco mais. Elas são mais questionadoras. Você vai ter que ter argumentos, você vai ter que ter uma bagagem ali para poder suprir as necessidades que essa pessoa tem, né? de aprendizado. Né? Então você não pode nem... Alguns tendem a condenar pessoas assim. São incrédulos. Não se trata disso. Não se trata de incredulidade. Religião é uma coisa séria. Então tem pessoas que para dar um passo como esse, elas vão ser cuidadosas, elas vão perguntar, elas vão querer saber, elas vão querer entender. E você tem que saber transmitir o conteúdo. E há questões que elas... Né, seja a pessoa que se contenta com pouco ou com muito, não vão saber também que você precisa transmitir. Nós, adventistas do sétimo dia, por exemplo, nós temos 28 crenças. Nós temos 28 crenças fundamentadas na palavra de Deus. Essas 28 crenças são desdobramento de 6 doutrinas. Então nós sustentamos 6 doutrinas, veja como é uma coisa até simples, né? Nós temos 6 doutrinas, mas dessas 6 doutrinas se desdobram 28 crenças. Essas 28 crenças podem aumentar. Um tempo atrás eram 27, agora nós temos 28. Daqui a pouco pode ser 29. Tá? Então, conforme vai havendo um aprofundamento na palavra de Deus, então você vai aprendendo novas coisas, né? E novos aspectos da verdade vão surgindo ali diante dos seus olhos. Tá? Então, é importante que nós conheçamos todas as crenças para poder apresentar as crenças. Então esse é o aspecto racional. Né? Mas fora isso, há o aspecto também, né, dentro do aspecto racional, que é a questão da vivência. Você tem que ser coerente também, você tem que viver aquilo que você crê. Então você não vai só pregar por palavras, mas também por atos, por ações. Né? Sua vida tem que revelar isso, porque senão ela vai perder a eficácia, vai perder a sua força. Um outro aspecto do discipulado é a dimensão relacional. Você não trabalha sozinho, tá? Você não trabalha sozinho. Veja que a ordem que foi dada lá por Jesus, né,
vão e façam discípulos, está no plural lá, façam, né? Você não vai fazer sozinho, está no coletivo, você tem que fazer junto com outras pessoas. A não ser que você, por um motivo, né, como João na ilha de Patmos estava sozinho, de repente pregou para os criminosos que estavam lá junto com ele, né? É, é um caso diferente, mas, mas na prática, na vivência, você tem que estar trabalhando junto com o corpo de Cristo. Então não há o trabalho missionário, a missão deve ser cumprida no corpo, no corpo. Isso de você, a não ser que você também seja enviado para uma missão fora, mas geralmente isso acontece também em grupo. Mas vai que aconteça, né, de você ir sozinho por algum motivo. Pode acontecer, mas você vai fazer o que quando chegar lá? Você vai pregar e você vai criar uma igreja, você vai formar uma igreja. É um corpo, uma parte do corpo que está se formando em outro lugar. Então, o aspecto relacional é muito importante, porque o estudo bíblico ele vai te ajudar a desenvolver o conhecimento, o entendimento da palavra de Deus, mas o aspecto relacional vai te dar a vivência daquilo que você está estudando, a prática daquilo que você está estudando. Como é que você vai desenvolver, por exemplo, a mansidão sozinho? Né? Como é que você vai desenvolver a misericórdia sozinho? Você precisa de outro para desenvolver essas virtudes, né? São virtudes do Espírito. Para você desenvolver as virtudes do Espírito, que diz respeito ao próximo, tem que ter o próximo. Né? Como é que você vai fazer isso aí? Como é que você vai ser caridoso sem ter com quem fazer caridade? Então você precisa estar junto das pessoas e precisa estar junto do corpo de Cristo. Ali no corpo de Cristo você vai desenvolver tudo isso aí. E é necessário que desenvolva, porque se não desenvolver, não entra no reino do céu, né? Não tem como. Então, quem foge desse aspecto está trazendo um grande prejuízo para a sua própria vida espiritual. E o terceiro aspecto é a dimensão missional, que é a missão em si. A missão em si, ela exige algumas coisas de nós. Por exemplo, o preparo, como eu disse, do estudo, o relacionamento, né? Isso faz parte da missão, o relacionamento com o corpo de Cristo, e as estratégias. Você não vai fazer o trabalho de qualquer jeito. Você tem que saber pensar, você tem que saber com quem você vai lidar, você tem que saber o campo onde você vai trabalhar. E justamente sobre esse aspecto aí, a lição também ela traz também uma reflexão importante aqui. Sobre as áreas, né, as regiões, né, os ambientes e as pessoas às quais nós devemos levar o Evangelho. Lá, como eu já disse lá no Apocalipse, vem dizendo que devemos levar a toda nação, tribo, língua e povo. Daí você já tem uma noção, né? Olha, nação, quantas nações tem no mundo? Quantas tribos tem no mundo? E cada tribo com sua cultura, com a sua língua, né, com seus hábitos. Você vai ter que ter uma mente, né, uma mente aberta, uma mente uma mente que possa trabalhar com essas diferenças. Você tem que saber trabalhar com as diferenças. Saber o que, dentro daquele mundo, daquele novo mundo com o qual você vai estar lidando, o que é bom e o que é ruim. E para isso você precisa da palavra de Deus te orientando. Ela vai te dar a orientação. Isso é muito perigoso, você sair um pouco do caminho e deixar que o eu, deixar que os preconceitos aflorem, e aí você mistura uma coisa com a outra e pronto, aí cria aquela religião bomba. Não, deixe que a palavra de Deus te oriente, te mostre o caminho para você saber trabalhar. Faça como Jesus. Jesus ele lidou com todo tipo de gente. Jesus ele veio para os que eram seus, os judeus. Jesus também conversou com os samaritanos. Jesus conversou com pagãos, né? Com pessoas naquela mulher síria. Conversou com os gregos, com romanos, né? Ele lidou ali com o centurião romano. Então ele estava ali, ó, ele não criava barreiras culturais que o impediam de chegar a essas pessoas. Pelo contrário. Aí nós encontramos Paulo, que segue também o modelo de Jesus, e ele vai quebrando todo tipo de barreira. Todo tipo de barreira.
ele usa a própria cultura, às vezes, do outro a seu favor, para poder apresentar o evangelho de forma mais clara para a pessoa. Então a gente tem que ter esse tipo de pensamento, de entendimento. Né? Esse é um aspecto, essa é uma dimensão da pregação do evangelho que é necessária. Então, um texto aqui que a lição comenta, que está lá em Atos capítulo 1, verso 8, vem falando que nós devemos ser suas testemunhas, nós seremos testemunhas de Jesus, então vem declarando onde nós seremos testemunhas de Jesus. Não vamos ler o texto todo, eu só vou citar aqui os ambientes, né, as regiões. Então primeiro fala assim, serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, depois como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então nós temos três localidades aqui apresentadas no texto. Primeiro, em Jerusalém, vejam que ele está falando para judeus, Jerusalém era ali a capital, central, onde eles estavam, né? Onde eles receberam o Espírito Santo naquele dia. Eles deveriam pregar o que estavam ali, ou seja, os que estavam próximos, né? Daí a gente entende os nossos familiares, tirando o princípio do texto, né? Nós entendemos que quando fala em Jerusalém, são aquelas pessoas que estão próximas, as pessoas mais íntimas, as pessoas que são mais do convívio, né? A esposa, os filhos, o pai, a mãe, os irmãos, os tios, aquelas pessoas que estão, os primos, aquelas que estão próximas ali, fazem parte do seu círculo familiar. Depois, com toda a Judéia e Samaria. Então, o negócio já vai se expandindo. Judéia já era região, não era a região onde Jerusalém estava. Então, era um campo geográfico maior, com pessoas diferentes já vivendo ali. Né? Ali na Judéia não viviam só judeus. Nós tínhamos pessoas de outras nações vivendo ali também. Então, vai aumentando o escopo ali. Você vai ter que aprender a apresentar o evangelho para o seu vizinho, para o seu amigo de trabalho, para o pessoal da sua escola. Então, são pessoas de um círculo mais, né, um pouco mais distante, não tão central assim na sua vida, mas que devem ser alcançadas pelo evangelho. E, por fim, até os confins da terra. E os confins da terra são os confins da terra mesmo. O evangelho tem que alcançar o mundo todo. Hoje nós vivemos numa época que é até fácil fazer isso, graças às redes sociais. Mas a pregação do evangelho não deve ser só por redes sociais. Tá? Essa é uma ferramenta importante, mas o face a face, né, o contato, né, com as pessoas, o contato real, ele tem que acontecer também para que você, como eu já disse, exercite os seus dons, os seus talentos, né, as suas virtudes, as virtudes espirituais, e para que também as pessoas possam testificar, né, realmente, porque ver numa tela é uma coisa, né, mas ver pessoalmente é outra coisa. Então, esses são os caminhos que são apontados aqui pelo texto da grande comissão que foi dada por Jesus. E como eu já disse aqui, a gente vai salientar sempre os desafios. O desafio da semana é: ore todos os dias dessa semana pela comunidade onde você mora. Deus o colocou lá por uma razão. Então, ore ali pelos seus vizinhos, pelas pessoas que estão ali ao seu redor, e desafie-se. Pesquise a demografia de sua área, que tipo de pessoas vivem ao seu redor. Origem étnica e religiosa, idosos, jovens, pobres, ricos, idiomas falados, etc. Peço para que Deus lhe mostre como ser um canal de amor para eles. Então você não só vai pesquisar, mas orar para que Deus te use como instrumento para chegar até essas pessoas. Tá? Então lembre-se que o trabalho missionário é necessário oração. E finalizando o texto lá da grande comissão, vem dizendo que devemos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como eu disse, a missão começa com Deus. A missão começa com Deus. E ela só pode ser continuada com Deus e ela só vai ser concluída com Deus. E nesse trabalho nós precisamos da ajuda do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele é o grande comissionador, ele que deu o passo inicial na criação, porque a missão dele é relacionamento com as suas criaturas. Como o relacionamento foi quebrado, ele procura restaurar. Então, o grande trabalho hoje, da missão hoje, é a restauração dessa união, desse laço. Então, o Filho vem nesse trabalho da missão
como grande resgatador. E o Espírito Santo vem como grande consolador, aquele que vai te ajudar no falar, aquele que vai te ajudar no estudar, aquele que vai te ajudar no alcançar as pessoas e te dar a sabedoria para lidar com cada uma delas. Mas é lógico, você vai somar o seu esforço, tá? Não se trata de salvação, tá bom? Não confunda a coisa, não estou falando de se esforçar para se salvar. A salvação é gratuita. Você vai somar o seu esforço no trabalho missionário ao poder do Espírito Santo. Então, nessa união haverá sucesso. Sem essa união, fracasso, né? Então, que Deus abençoe. Procure cumprir aqui os desafios que a lição apresenta, né? E aguardo vocês no próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau.